a comunhão é fundamental para o crescimento da célula e para o crescimento da igreja. Eu sou Osiel Messias e comunhão é o assunto desta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. No livro de Atos, no capítulo 2, e no versículo 42, vai dizer assim: e perseveravam na comunhão. A igreja lutava, a igreja perseverava em permanecer, em estar em comunhão. E nesta aula, eu quero falar para você, discípulo, 4 maneiras de como viver a comunhão, de como estar em comunhão com os discípulos. Então, a primeira maneira de viver a comunhão com os discípulos é amando uns aos outros. A primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, e versículo 22, vai dizer assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, a primeira maneira de viver a comunhão com os discípulos é amando uns aos outros. A segunda maneira de viver em comunhão com os discípulos é empatizando uns com os outros. Romanos, capítulo 12 e versículo 15 vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esta é a segunda maneira de viver a comunhão com os discípulos, é empatizando uns com os outros. A terceira maneira de viver a comunhão com os discípulos é socorrendo os domésticos da fé. Gálatas, capítulo 6 e versículo de número 10 vai dizer assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, aqui a terceira maneira de viver em comunhão, de viver a comunhão dos discípulos é socorrendo os domésticos da fé. Discípulo, a quarta maneira de viver a comunhão com os discípulos é orando uns pelos outros. Tiago, capítulo 5 e versículo 16 vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, a quarta maneira de viver a comunhão com os discípulos é orando uns pelos outros. Então, discípulo, se você quer viver em comunhão com os discípulos da célula, se você quer viver em comunhão com os discípulos da igreja, você precisa primeiro amar uns aos outros, segundo, empatizar-se também uns com os outros, terceiro, precisa socorrer uns aos outros e quarto, orar uns pelos outros. Essas são as 4 maneiras de se viver a comunhão com os discípulos. E se isso fez sentido para você, deixa aí o seu like. E se você compartilha comigo dessa verdade, deixa aí também o seu comentário. Se você que está vendo essa aula e esse conteúdo agregou para a sua vida, se inscreva aqui neste canal, porque ainda tem muito mais para você como discípulo. E ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando tiver um vídeo novo nesse canal, o YouTube vai te avisar. Discípulo, que você lembre-se sempre que você é sim um discípulo de honra, que você é sim uma discípula de honra. Que Deus continue prosperando o seu caminho como discípulo e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe. Eu quero ser um líder, quero ser liderado, quero ter os meus 1244 e com esse propósito no meu coração, vou ganhando muitas vidas, vou seguindo na visão. Então...